Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre o apego. Gente, quase sempre quando eu estou falando, eu me reporto ao apego. E eu posso garantir para vocês que eu faço isso com uma intenção muito real. A maioria de nós não tem noção do prejuízo que o apego tem em nossas vidas. Outro dia eu fui almoçar, aí me sentei à mesa e uma senhorinha se sentou ao meu lado e começou a conversar. Do nada. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. E achei interessante, daí ela começou a falar sobre o filho que ela havia perdido, que já fazia 2 anos. E ela passou cerca mais ou menos de 1h30 falando de toda a dor que ela sentiu com a perda desse filho. E a todos os momentos que ela ia falando dessa dor, eu tentava desviar, digamos assim, para outro assunto, como se ela pudesse ter condições de mudar o foco. Igual quando você faz com a criança que tem autismo. A criança está ali obsessiva no foco, você tem que tirar ela do foco. E eu tentava perguntar, e o que a senhora gosta de comer? Ou então, e os seus pais, seu ex-marido, seus outros filhos? Enfim, eu tentava todo o tempo e ela sempre voltava, digamos assim, a agulha para o mesmo ponto. Sabe um discozinho que vai arranhando, que fica sempre ali? Pois é isso que a nossa mente faz quando a gente fica preso ou presa aí no que a gente chama de apego. Quando você está no apego, você não consegue vislumbrar mais nada. É como se você estivesse aí num quarto escuro e você estivesse só naquela situação ou somente com aquela pessoa e você não visse mais nada, você não enxerga a luz. Eu conheço pessoas que vivem relacionamentos extremamente abusivos. E esse abusivo, a maioria das pessoas acham que é só físico, né? Nesse caso, não teve físico porque a pessoa logo no começo não permitiu. Mas há um abuso psicológico terrível que minou essa pessoa completamente ao ponto de um dia ela chegar e dizer que não tinha forças. E assim faz o abusador. Tanto o abusador físico como o abusador patrimonial, enfim. O patrimonial, ele fica com todo o seu dinheiro, ele sempre demonstra que está fazendo tudo por você. Enfim, vocês sabem, aí tá aí repleto de vídeos na internet, no YouTube, falando sobre os casos de abuso, abusos, feminicídios, todos ligados a esse tipo de assunto. Mas o que eu quero reportar nesse vídeo é o apego. Quando uma pessoa é muito jovem, principalmente muito jovem, que tem uma idade jovem e uma mente mais jovem ainda, o abusador, ele meio que controla aquela pessoa de uma forma que ela não consegue ver que está passando por um processo de abuso. Ela tem uma dependência não somente física, gente, ela tem uma dependência emocional. E vocês podem perceber que todas as pessoas que passam por esse tipo de situação, elas têm não somente essa dependência emocional, mas elas também têm uma dependência física. Se vocês maratonarem vídeos de pessoas que passaram por abusadores, é como se elas não ficassem sem vida. É como se fosse assim, digamos assim, um monstro aqui. Ele suga tanto essa pessoa energeticamente,
fisicamente de formas que essa pessoa aqui não tem forças. É como se fosse um esqueleto. Claro que eu estou fazendo uma metáfora, né, para que vocês compreendam. Mas é literalmente assim. Existem pessoas que sugam tanto as nossas energias que, se a pessoa não tiver um conhecimento e um cuidado, ela realmente adoece. E essa doença não é só física, ela é psicológica. E fica gera um medo, é um inconsciente, a pessoa não percebe que ela tem um medo tão grande daquela outra pessoa, do abusador, e ela não consegue ver que quem faz isso é ele. Ou ela, que há todas as sortes, tanto homem quanto mulher, hoje fazendo. Mas hoje há mais situações de homens. Mas existem mulheres fazendo isso. Eu costumo dizer que mulheres, quando dá para ser más, são pior do que os homens. Porque elas realmente acabam com a pessoa. Mas, gente, o abusador, ele define a pessoa. E é quando se ela não tivesse mais nada, não prestasse para nada. Tipo, já fosse velha, já fosse feia, já fosse pobre. Quando ninguém mais quisesse, aí ele larga. E vai procurar outra caça, outra vítima. E aquela pessoa que ficou com aquele transtorno, serão anos e anos e anos de terapia. Para que um dia ela entenda. E o pior, ela vai passar por um processo de culpa tão gigantesco por não ter visto, por ter aceitado ser menos, enfim. Então, quando eu estudo isso e eu vejo isso, eu percebo quanto existem pessoas em sofrimento atrozes, que têm condições, pessoas, e não são pessoas pobres somente não, gente. Como médicas, e vocês viram recentemente aí nas mídias, como pessoas que têm cargos altos. Eu já vi uma delegada que apanhava do seu marido. E uma pessoa que é delegada, que apanha do marido, isso é o quê? Dependência emocional. Porque a pessoa que é delegada, ela já tem um cargo que ela delega, é ela quem manda. Mas ela manda só no trabalho dela, porque em casa quem mandava era o marido. E as atrocidades que o marido fazia e que ela sofria calada, aquilo dali vai introjetando dentro dela e vai trazendo doenças. Aí vai aparecer um câncer, vai aparecer em situações de doença, porque toda dor ela está colocando para dentro. Ela não pode se expressar, ela não pode falar, ela não tem voz, ela não pode dizer. E todas as nossas dores emocionais, se não tratadas, vão trazer doenças para nós. Porque as doenças, gente, são psicossomáticas. Somos nós que criamos as doenças por causa daquilo que a gente ainda não resolveu. Pasmem. Quando eu soube disso, eu tive um choque. Eu sempre achei que a doença era genética, eu sempre achei que a doença era isso, era aquilo. Menos que ela estava ligada, assim, ó, associada às nossas emoções. E a medicina chinesa, principalmente a acupuntura, ela fala muito sobre isso. Se vocês quiserem estudar para vocês compreenderem qual órgão que está ligado a determinado sentimento e emoção da gente. Então, às vezes, você olha para algumas pessoas, você não consegue ver energia nenhuma nelas. Elas como se fossem assim, zumbis. Não tem energia, não tem vida. É uma coisa impressionante. Aí você olha para a pessoa, pelo menos eu, que sou mais sensitiva, eu olho para a pessoa e vejo só a dor. É como se ali fosse só um corpo. A alma, digamos assim, é como se estivesse morta.
foi ceifada de todos os seus momentos de otimismo, de alegria, de tantas dores. E a gente não compreende nada disso. Então, quando você tem uma dependência emocional, quando você tem esse apego, citando aí esse caso dessa senhorinha, gente, ela paralisou as duas pernas dela, as duas, logo depois que o filho faleceu. Depois ela teve um problema no braço direito e um probleminha na cabeça, tipo enxaqueca, essas coisas assim. Eu não entrei muito no detalhe para não puxar mais ainda, porque ela só falava, era como se fosse um mantra, da dor, da dor, da dor, meu filho, meu filho, meu filho. E eu tentei dizer para ela que o filho estava nos braços do pai, que você tem que ter muito cuidado na forma de fala, né? Principalmente com pessoas mais antigas, que têm uma condição, digamos assim, de uma religião mais católica, eu tenho mais cuidado, porque eu nem sabia qual a religião dela, enfim. Mas a pessoa não quer nem ouvir, porque ela está naquele ciclo de dor, então ela não tem, ela está fechada no quarto escuro, ela não se permite nem ouvir, ela quer ficar na dor. E aquele processo que eu chamo hoje de luto, nesse caso, ela precisa passar. E como ela já está mais de idade, cheia de coisas que foram cimentadas, digamos assim, na sua cabecinha, vai ser muito difícil ela sair desse processo, porque ela já é bem de idade. Ou seja, quanto mais novo você for e que você abrir a sua mente para outras perspectivas, e compreender que você deve sim viver o luto, deve chorar quando está com dor, com sentimento, mas é você não se apegar. Passou naquele momento ali, deu um tempo para você, uma semana, observa a situação, tira o que foi ruim, o que foi melhor, sei lá, mas parta para outra. E quando você está no relacionamento abusivo, você não percebe. É como se fosse assim, ó, vai virando, vai virando, vai virando. E você que é apegado, está tão ligado àquele relacionamento, que é como se fosse duas almas ali gêmeas, vibrando naquela mesma doença de apego. Aí você não faz mais o que você pensou em um dia fazer, seus sonhos não existem mais, você não tem força para nada, e você passa a ter medo de tudo. Porque você era assim quando conheceu a pessoa e foi se deixando ficar assim. Você viveu a vida do outro e esqueceu de viver a sua. E o que foi por causa disso? Apego. E com esse apego, você não se liberta. Você então não tem mais coragem de sair, você não tem mais coragem de mudar, tudo dá medo, tudo você precisa da confirmação da pessoa, enfim, vira refém. Então, o que eu posso dizer para você que está me escutando nesse momento, olhe para você, observe o seu relacionamento, estude sobre relacionamentos abusivos, estude sobre o apego, o que ele faz comigo, com você e com todos nós. Apego, gente, é um sentimento que surge da pessoa que foi ou que se tornou extremamente insegura. Porque todo apegado é aquele que tem medo de perder. Nenhuma pessoa que não tem medo de perder vai ser apegada. Porque você sabe que o universo está sempre em movimento. Você perde hoje, amanhã você ganha. Mas quando você não tem a compreensão disso, você tem medo de se movimentar para tudo. E precisa e necessita fazer uma transformação mental. Porque tem muito registro aí dessa dependência. Se você pode olhar aí para os seus pais, como era o relacionamento com sua mãe, com seus familiares, enfim. E fazer uma reprogramação mental e se vigiar, ficar se observando. É difícil, eu sei que é muito difícil. Principalmente tomar uma decisão
de fazer diferente. Porque você acostumou aquele parceiro num determinado situação e imagina um belo dia você acordar e dizer, acabou. Não quero mais que haja dessa forma comigo, não quero mais isso, etc, etc, tal. Você tem coragem de fazer a mudança, mesmo que você queira ficar com seu parceiro, você tem coragem de fazer a mudança? É você quem vai decidir. Se separa, se faz a mudança, ou vai continuar no relacionamento em que você vai se adoecer. Com certeza vai, não porque eu estou desejando, mas porque todos os seus sentimentos foram entupidos para dentro de você. Eu desejo para você muitas reflexões, muita paz e muita luz, e que você entenda que você sempre merece o melhor que a vida pode te oferecer.